Olá, quinto ano. Vamos lá, tia Cristina aqui, vocês aí, vamos fazer nossa revisão para a nossa AB8, finalizando o ano, superações, de conquistas, e para fecharmos o ano, a festa de Natal que está chegando. Bom, vamos animados para fecharmos com bastante alegria o ano que está terminando, tá bom? Então, história, vamos começar a falar sobre um período turbulento que passou na história do Brasil. Em 1960, Jânio Quadros foi eleito para substituir Juscelino Kubitschek. O que aconteceu? Só que ele promoveu acabar com a inflação, tinha muita corrupção no país, e ele já não tinha mais apoio das mesmas pessoas que tinham colocado no poder. Então, o que ele fez? Para ele não perder, como ele perdeu parte desse apoio, foi o governo que menos tempo ficou, o presidente que menos ficou no governo, porque ele não matou sucessores como Getúlio Vargas, ele renunciou, Jânio Quadros renuncia seu cargo de presidente da República, tá? Ele perde o apoio, ele renuncia em agosto de 1961. Então, o vice-presidente, na época, era João Goulart, conhecido também como Jango. Então, João Goulart, como vice-presidente, ele assume a presidência do país. Só que o que acontece? Ele não fica muito tempo no poder, não. Tá? Terminamos essa parte desse capítulo com entre 1961 e 1964, João Goulart tentou realizar reformas profundas na sociedade brasileira, mas foi impedido por fortes oposições de alguns grupos sociais, como grandes empresários, militares, banqueiros e a parte da classe média. Vamos ver, então, o que aconteceu na nossa próxima unidade, a parte da prova. O regime militar no Brasil. Entre 1964 a 1985, o Brasil passou por um período de ditadura comandada por militares. Ditadura pode ser civil ou militar. Nesse caso, foi ditadura militar. Nessa época, o governo administrou o país de modo autoritário e reprimiu duramente as manifestações de oposição. Então, o golpe de 1964. A crise que marcou o final do governo de João Goulart teve importantes consequências para o Brasil. Empresários e grandes proprietários de terras tinham receio de serem prejudicados pelas reformas propostas pelo presidente da época. Então, os militares também estavam satisfeitos com o rumo do governo. Dessa forma, esses grupos se organizaram e aplicaram um golpe de Estado que retirou João Goulart do poder. Assim, no início de abril de 1964, os militares ocuparam várias cidades do Brasil, as mais importantes, impondo um novo regime, a ditadura militar, que ocorreu entre 1964 até 1985. Então, houve uma ordem interna no Brasil. Eu não podia andar sozinho, depois das 10 horas da noite. Foi imposto, então, vários decretos. Um desses que mais falado e mais duro foi o AI-5, que o AI-5 é um ato institucional número 5. Teve 1, 2, 3, 4, esse foi o 5. Por que esse marcou? Porque esse, entre vários outros, por exemplo, fechou o Congresso Nacional, cassou, que acabou com o mandato dos políticos de oposição que eram contra a ditadura, foram cassados, anulados as eleições para eles, limitava os direitos da população, possibilitava a prisão de pessoas de forma arbitrária, quer dizer isso. Ele não seguia nenhuma regra, olhava para a pessoa, achava que ele estava falando mal do regime militar, era preso, de forma arbitrária, não tinha regras para poder dizer por que foi preso, não tinha. Então, esse foi o período que durou o regime militar. O país sob censura é muito ruim porque o país não tem seus direitos respeitados, não pode dar opinião. Então, durante a ditadura, o governo implantou uma forte censura aos meios de comunicação e a liberdade de expressão de pessoas. Era proibido veicular propagandas, informações contrárias ao regime militar,
seja por meio de notícias, peças de teatro, letra de música, toda a produção cultural da época tinha de ser aprovada pelos fiscais do governo. Se eles não gostassem, era cortado. Então, isso era um período de censura, não podia falar nada, nem cantar, nem saber o que pensar. Tinha que ser tudo de acordo com o regime que vivíamos, regime militar que vivíamos. Bom, a repressão aos opositores. Quem era contra tinha que às vezes sair do Brasil de forma exilada. E isso de uma forma bem escondida. As frases que ele passava para as pessoas de fora, para uma televisão, jornais e revista, eram diversos lemas que foram durante o regime militar. Então, teve assim como, esse é um país que vai para frente, ninguém mais segura esse país, foram uma das propagandas que mais colocou. Eu me lembro quando era na escola, que eu sempre vi essas placas de frase, Brasil, ame ou deixe, com esses lemas também, que mais houvesse na época, né? Brasil, ame ou, ninguém mais segura esse país, Brasil, ame ou deixe, ou esse é um país que vai para frente. Uma falsa mentira, né? Que está dando a impressão de que o Brasil se tornaria uma grande potência mundial. Mas nada disso aconteceu. Bom, mas grupos resistiram à ditadura. Então, escritores, cineastas, artistas, professores, intelectuais e operários se reuniram para protestar contra os abusos da ditadura. Esse movimento ficou conhecido como a Passeata dos 100 mil, que foi em 1968 e reuniu milhares de pessoas na cidade do Rio de Janeiro para protestar. Com o aumento da repressão, cresceu também o número de grupos que recorreram à luta armada como forma de resistir à ditadura. Mas o que quer ficar bem claro é que esse movimento aumentou muito a violência por repressão contra a oposição ao regime militar. Muitos estudantes, muitas pessoas que falavam mal eram presos, torturados. Então, esse foi um protesto de uma forma de mostrar para todo mundo que a ditadura não é uma forma certa, não é um regime correto. E mais muita resistência e houve muita produção cultural mesmo assim. Então, aqui tem, em frente ao teatro, atores protestando contra a censura imposta pelo regime militar. Isso em 1968 ainda. Aí temos também vários cantores que foram perseguidos, reivindicando a liberdade, o Caetano Veloso, Gilberto Gil, também foram desses artistas que foram também perseguidos. Chico Buarque, Geraldo Vandré, foram esses músicos também. A transição para a democracia, aí houve a direta já, isso foi em 1979, que o povo saiu à rua pedindo desse movimento para que houvesse novas eleições e que a ditadura militar marcou o fim da ditadura militar. Em 1985, o Congresso Nacional consegue eleger um presidente civil. E ainda que essa eleição ainda tenha sido indireta, quer dizer, o povo não pôde votar, o Congresso Nacional reuniu de uma forma indireta, o povo não pôde votar, mesmo assim, marcou o fim do regime militar no Brasil. Correto? Então, vamos agora para o Brasil atual. Com a volta da democracia, em 1988, foi aprovada no país uma nova Constituição, que passou a garantir muitos dessa população. Bom, dessas leis foi condenação da tortura nunca mais, eleições diretas para a presidência da República, liberdade de expressão e de imprensa, os jovens maiores de 16 anos e também os analfabetos adquiriram o direito de votar, garantido do direito às terras tradicionais dos povos indígenas, criminalização de devastação do meio ambiente, tem que se preservar o meio ambiente, não poder destruir, isso não é crime. Qualificação do racismo como grave e inafiançável, quer dizer, você não pode pagar e sair, e tem que responder ao processo preso. E reconhecimento dos direitos e do idoso e da criança. Aí apareceu o ECA, Instituto do Idoso também, nessa mesma época, desculpa. Bom, embora a Constituição de 1988 garanta direitos fundamentais da população, ainda existem diversos problemas a serem enfrentados pela sociedade brasileira. Bom, um desses problemas, vamos ver,
e de desigualdade, o primeiro é justamente combater a pobreza para melhorar a condição de vida de milhares de pessoas nas últimas décadas. Então, uma é desigualdade social, um desafio a ser combatidos. O outro é o desemprego, né, que é um dos maiores problemas do nosso país nos dias atuais. Daqui uma pessoa tendo vendedor ambulante. E outra é a corrupção, que é um antigo problema brasileiro há muito tempo, tentando por envolver pessoas influentes, ela nem sempre foi combatida com rigor. Então, essas são as desigualdades que existem, esses são os desafios que o Brasil teve que enfrentar. Agora, tem os problemas urbanos, que é o congestionamento, excesso de automóvel nas ruas, congestionamento, falta de acessibilidade. As pessoas que têm mobilidade reduzida não podem se locomover para onde quer, infelizmente. A CPI no meio de transporte, quando já não percebeu, não teve que, infelizmente, ver os cadeirantes não conseguem ir no ônibus porque o elevador do ônibus não funciona, infelizmente. E as moradias precárias que ainda existem, esses são os problemas urbanos que o Brasil tem que enfrentar, e o desemprego, corrupção, desigualdade social é um dos desafios atuais que também têm que ser enfrentados. Vamos, então, agora para a nossa prova, então. Português, vamos lá para a história, então. Então, agora vamos lá rapidinho. Em 1960, Jânio Quadros foi eleito para substituir JK, Juscelino Kubitschek, na presidência do Brasil. Em sua campanha, ele prometeu acabar com a inflação e com a corrupção no país. Ponto. O que aconteceu quando Jânio Quadros perdeu parte do apoio que tinha quando foi eleito? Ele renunciou ou ele suicidou-se? Jânio Quadros. Com a ausência de Jânio Quadros, seu vice-presidente, como é que se chamava o vice-presidente de Jânio Quadros? Assumiu o poder. Entre 1964 e 1985, o Brasil passou por um período turbulento. Nessa época, o governo administrou o país de modo autoritário e reprimiu duramente as manifestações de oposição. Estamos falando de que regime foi esse? Vamos escrever aqui. Quarta questão. O que foi o golpe militar? Tinha alguém foi lá e tomou. O que é isso? Pediu. Bom, o que mudou no nosso cotidiano foi o clima, o ambiente. Tudo ficou proibido, havia censura à imprensa e às artes. Muita gente era presa e uma parte era morta. Todo mundo tinha medo. Essa é uma parte de uma carta que foi publicada. Bom, a propaganda foi intensamente utilizada no regime militar. Tá? Diversos lemas, que acabamos de falar agora, foram revistos, propagados pelo governo nos meios de comunicação. Vou marcar aqui que lemas foram esses da época do regime militar. Eu te amo, meu Brasil, ninguém mais segura esse país, Brasil ame ou deixo e pátria amada Brasil. Tem mais de um lema para vocês marcarem aí que sejam corretos, tá? Vou marcar aí. Os lemas, tem mais de uma resposta. Escritores, cineastas e artistas, professores, intelectuais e operários se uniram para protestar contra os abusos da ditadura. Como se formou esse movimento? Acabei de falar. O movimento dos sem terra, o movimento dos 200 mil, o movimento dos 100 mil, o movimento dos 200 mil, o movimento dos 300 mil. Aqui é 300. Então, como chamou esse movimento aí? Sétima questão. Escreva os principais músicos que fizeram oposição ao regime militar. Falei nome de 4 músicos. Se vocês prestarem atenção, vão lembrar. Escreva 3 das leis da Constituição de 1988 que garantiram e ampliaram os direitos civis aos cidadãos. Você vai botar só 3 leis aí só, tá? Bom, escreva quais são os desafios atuais do nosso país. Também acabei de falar. E vamos escrever aqui, identificar quais são os problemas urbanos que eu estou falando, quando eu digo grande número de automóveis nas ruas fazem milhares de pessoas perderem tempo no trânsito. Que problema é esse, urbano é esse? E a falta de recursos leva milhões de pessoas a construírem suas moradias em lugares impróprios, como nas encostas dos morros. Que problema urbano é esse? Vocês vão botar aí e vão escrever, tá bom? Não está difícil, não. Nessa dá mais uma lidinha, ok, meus amores? Então, tchau, tchau, beijos.